E aí, seus morcegos, como é que vocês estão? Eu sou o Aibe e hoje a gente tá aqui para reagir ao vídeo O console que chegou antes da hora, Sega Dreamcast. Mais um vídeo aqui do canal Victor Unlocked, a gente reagiu ao vídeo dele aqui falando um pouco sobre o Wii U e eu gostei, então vamos ver agora do Dreamcast, que é um console que eu nunca tive, infelizmente, mas eu sempre achei a estética dele muito da hora. Porra, Sonic Adventures, né? Tá aí, né? E vários outros jogos também que ele teve. Porque o Dreamcast foi um console que realmente não deu muito certo, inclusive foi o último console da Sega, né? Foi o que fez a Sega encerrar nesse ramo de consoles. Mas ele tem jogos que são muito bons até hoje, tá ligado? Então é isso, vamos ver como que a SEGA falhou miseravelmente na estratégia de lançamento desse console. Lembrando que o link do vídeo original tá na descrição para vocês irem lá se inscrever no canal, deixar o like, junto também das minhas redes sociais e do meu servidor do Discord para você entrar e a gente bater um papo. Simbora, sem mais enrolação, play. Diz aí, você já imaginou um campeão ir do luxo pro lixo em menos de um ano e meio? O lançamento do Dreamcast foi um dos eventos mais consagrados da indústria, mas num piscar de olhos, isso fez uma gigante com décadas de história sair de fininho com o rabo entre as pernas. E o mais curioso é que o problema não era no console em si. O Dreamcast era bem parrudo, ele tinha recursos. Caramba, porque agora toda vez que eu lembro que eu vejo o Dreamcast, né? Eu lembro daquela história do Dreamcast leitado. Porra, quem tá ligado nessa história tá ligado, mano. Meu Deus. Online e uma visão inovadora. É. O que pesou mesmo foi o rastro de destruição que a SEGA deixou para trás nos anos anteriores. A credibilidade abalada, os conflitos internos e uma concorrência que deitava e rolava por cima dos seus próprios erros. E hoje a gente vai explorar melhor esse paradoxo do Dreamcast, que parecia ser o renascimento da SEGA, mas que no fim acabou sendo seu último suspiro. Vamos voltar para o momento exato em que a trajetória da empresa começou a descarrilhar de vez. Pra gente entender melhor o Dreamcast, não basta só analisar o hardware em si, é importante a gente acompanhar também o rastro de incertezas que a SEGA acabou deixando pelo caminho. Na época do Mega Drive, a SEGA era sinônimo de inovação e fazia um marketing bem agressivo, Sim. mas depois disso, a sua trajetória foi marcada por uma série de escolhas fragmentadas e feitas nas coxas. Os lançamentos do Sega CD e do 32X, por exemplo, não emplacaram como acessórios de grandes vendas, e isso acabou criando um padrão de abandono que começou a corroer a confiança dos fãs. Assim como eu já detalhei no meu vídeo sobre o Sega Saturno, que você pode inclusive conferir no card aqui em cima, mais se um caso pra você gente ver. não tenha visto, essa situação só foi ladeira abaixo. O Saturn chegou no mercado com uma arquitetura complexa, o lançamento rushado e, pior ainda, envolvido numa disputa interna entre as divisões japonesa e americana. A própria Sega não era mais uma empresa tão unida que nem antes. Toda essa bucha acabou parecendo uma disputa entre essas partes, mais preocupadas em reagir ao mercado do que em antecipar as coisas. E isso ficou bem claro até na hora de criar o hardware do Dreamcast. Enquanto a SEGA americana estava investindo no projeto Black Belt, que usava a tecnologia do 3D-FX, a SEGA japonesa seguia com o projeto Katana, baseado na arquitetura do Power VR, ou Power VR. Acho que é assim que fala, né? A escolha final pelo projeto japonês não só jogou fora meses de trabalho da divisão americana, Nossa. como também resultou em processos jurídicos que azedaram mais ainda o clima interno logo. Pô, mano, isso é foda, né? Tipo assim, você ter duas divisões da empresa grande que tá trabalhando em duas coisas diferentes, tá ligado? Pra um console, mano. Porra, é óbvio que isso não vai dar muito certo, né? Tipo assim, se todo mundo se juntasse e unisse pra trabalhar na mesma coisa, reunisse os esforços, né? Porra, ia dar muito mais certo, eu imagino. Porque, pô, que nem o cara falou aqui, pô, todo o trabalho da divisão da América do Norte se perdeu completamente, né? Porque não foi usado, porra. E sem contar mano, a frustração que esse maluco deve ter sentido, né? Que, porra, trabalhou pra cacete, mas no final não ser usado porra nenhuma. Tanto que teve esses processos e tudo, né? Na largada do console. Quando o projeto do Dreamcast finalmente saiu do papel, a SEGA já não tinha mais gordura para queimar, a sua credibilidade já estava abalada, os seus investimentos já estavam no vermelho e o varejo já estava bem cauteloso. O Dreamcast não era só o sucessor do Sega Saturno, ele era uma tentativa de resgate, uma última aposta num cenário que já não tolerava qualquer tipo de tropeço. E é aí que a gente começa a investigar. Então, isso que é o foda, a empresa já tava no vermelho, já tava passando por dificuldades, em vez dos caras, mano, planejar bem, se unir, pá, não, vamos lançar o bagulho todo cagado do mesmo jeito e é isso. Porra, era óbvio que ia dar errado. De verdade, se o Dreamcast começou com o pé direito, como é que ele não conseguiu sustentar esse sucesso?
Quando o Dreamcast enfim deu as caras, ele parecia ser exatamente o que a Sega estava precisando naquele momento. O console era tecnicamente avançado, com uma arquitetura mais amigável para os desenvolvedores e ainda contava com algumas ideias modernas inspiradas no universo dos PCs. E o mais bacana é que ele já trazia conceitos que apontavam para o futuro da indústria, com recursos como conexão online nativa, serviços digitais e experiências interligadas entre os jogadores. Uma das grandes cartadas técnicas da Sega foi a parceria com a Microsoft para rodar uma versão customizada do Windows CE no console. Isso virou uma mão na roda para os desenvolvedores, permitindo que jogos de PC fossem portados para o Dreamcast com muito menos esforço do que na concorrência. Maneiro. Ironicamente, essa proximidade acabou virando uma espécie de escola para a Microsoft, que observou de perto os acertos e os erros da Sega para pavimentar o caminho do que viria a ser o primeiro Xbox pouco tempo depois. O impacto inicial foi imediato. Nos Estados Unidos, o lançamento foi até que estrondoso, com vendas bem altas, entusiasmo do público e a sensação de que a Sega finalmente tinha aprendido com seus próprios erros e ela parecia pronta para dar a volta por cima de novo. Só que por trás dessa história de sucesso tinha uma fragilidade que logo ficou bem evidente. A Sega estava vendendo o Dreamcast literalmente na pindaíba, apostando no modelo de negócio que dependia um bocado de venda dos jogos para conseguir tirar lucro. Apesar desse tipo de estratégia ser até que comum na indústria, ela só daria certo se o público comprasse um monte de jogos ao longo do tempo. E é aí que tá, o maior perrengue era justamente manter esse ritmo e garantir a sustentabilidade daquele modelo. E foi exatamente isso que não aconteceu. Não teve muita adesão ao Dreamcast. Teve muita gente que até comprou o console, mas eles não investiam num catálogo robusto de jogos, o que dificultava a Sega a recuperar o investimento feito no hardware e agravava ainda mais a sua situação financeira que já estava por um fio. E curiosamente, Mano, isso é que é foda, né, mano? Tipo assim, esse modelo de mercado realmente existe, mas ele é muito menos usado do que talvez poderia ser, né, mano? Tipo assim, tu vê os consoles, principalmente os novos, né, nova geração assim, saindo com preços absurdos, tá ligado? E tipo assim, e os jogos já são caros, mano. Um jogo full price, né, tipo US$ 70, mano, hoje em dia. Porra, dependendo até mais, né? Mano, é muito caro, mano. É muito caro mesmo. Tipo assim, e eu não falo só pra rapaziada que mora no Brasil, né? Que muita gente tem essa ideia que os jogos só são caros no Brasil, mas não, tipo assim, US$ 70, US$ 80 é um preço, tipo assim, óbvio que menos, né? Mas é um preço que ainda toca na carteira do, sei lá, do norte-americano, por exemplo, tá ligado? Da galera dos Estados Unidos, mano. É um dinheiro, tá ligado? Os caras não querem gastar essa porra toda em, mano, sei lá, 10 jogos, tá ligado? É um dinheiro, mano. É um dinheiro considerável, mano. E tipo assim, e isso sempre foi. Isso também sempre foi assim, né? Jogos sempre foram muito caros. Se você parar pra pensar, tipo. Desde antigamente. Desde antigamente. Isso não é uma coisa recente. Claro que hoje em dia tá bem pior, né? O preço dos jogos e pá. Mas jogos sempre foram considerados. Os jogos originais, né? Que eu digo, sempre foram uma coisa cara, né? O que salvou muito foi a pirataria, justamente. Que senão, porra. Mano, principalmente em países como o Brasil, né? Ninguém dava conta de comprar um jogo original, mano. Ou pelo menos vários, né? esse perrengue não surgiu do nada. O tipo de experiência que o console oferecia era o seu maior diferencial aqui. O catálogo do Dreamcast contava com jogos que eram símbolos de excelência e que são lembrados até os dias de hoje. Mas boa parte deles eram influenciados pelo DNA dos fliperamas da Sega, com muitos jogos focados em sessões rápidas, repetitivas e experiências mais imediatas. Isso ia contra a maré da demanda crescente do mercado, que buscava jogos mais longos, mais complexos e com mais história. Ou seja, o pessoal queria jogos que durassem horas, dias e até semanas, como se fosse um investimento a longo prazo no console que justificasse e criasse um vínculo mais duradouro com a gente. Só que a produção desse tipo de jogo não é uma coisa que acontece da noite pro dia, e essa diferença inicial deixou o Dreamcast em maus lençóis logo no começo da sua trajetória. E enquanto a Sega tava batendo a cabeça por causa desse desalinhamento, a Sony aproveitou essa deixa e lançou uma literal jogada de mestre. Assim que o Dreamcast foi lançado nos Estados Unidos, no fatídico dia 9 de 9 de 99, a Sony reduziu o preço do Play 1 para $99, deixando o concorrente bem mais acessível para o público geral. E só pra botar sal na ferida, vocês lembram quando eu falei no vídeo do Sega Saturno que ele deu uma apagadinha depois do lançamento do Final Fantasy VII no Play 1? Pois é, sabe qual jogo que eles marcaram para lançar na terra do tio Sam nesse exato mesmo dia? O Final Fantasy VIII. Vocês estão de sacanagem! Logo, o contraste foi bem evidente. De um lado, a gente tinha um console novo, mas com experiências ligeiras, e do outro, a gente tinha um console mais barato, com um catálogo avassalador e repleto de jogos que já estavam na boca do povo há um bom tempo. E apesar disso, é foda, mano. Tipo, o PlayStation 1 não tem como, mano. É muito foda, mano. É muito foda.
Eu também nunca tive a oportunidade de ter um PlayStation 1, né? Eu já comecei, tipo, na geração seguinte, né? Não foi com o PlayStation 2, mas sim um PSP. PSP foi meu primeiro console, aliás. Mas, mano, porra, o PS1 não tem jeito, mano. O catálogo é absurdo, mano. É absurdo, absurdo. E esse lance deles colocarem um console mais barato, né? É foda. E, tipo, e a SEGA, tipo, e o foda é que a SEGA não podia fazer a mesma coisa. Não podia colocar o catálogo o console mais barato. Porque justamente acho que já tava no limite, né? Eles já estavam meio que no vermelho. Eles estavam dependendo da venda de jogos pra lucrar. Então se colocasse o console ainda mais barato, ia ficar ainda mais no vermelho, né? O Dreamcast tinha sim as suas qualidades. O que faltava era ele estar alinhado com o que o público esperava. E isso ficou ainda mais claro quando a gente nota a ausência de um dos maiores até então parceiros da indústria, a Electronic Arts, ou EA, como a gente chama ela hoje em dia. EA Muito antes da Sports. sua reputação questionável que ela tem hoje em dia, a falta de um apoio da EA, principalmente na área dos jogos esportivos, acabou pesando pro Dreamcast. E isso fez com que ele perdesse um componente essencial para conquistar o mercado ocidental. Para compensar essa falta, a SEGA teve que investir mais por conta própria, criando linhas como a 2K. Não essa 2K. O que aumentou ainda mais os custos operacionais da empresa. Só que junto a isso, tinha um outro problema silencioso que estava corroendo o modelo de negócio da empresa, a pirataria. Apesar de ter adotado a tecnologia do GD-ROM, que era tipo um CD-ROM só que um pouquinho maior, o console acabou ficando vulnerável a essas pilantragens, e isso afetou um bocado as vendas dos jogos, que eram a principal fonte de renda da SEGA para manter as contas em dia. Vixe. Foi aí que eles tomaram uma decisão estratégica que de cara parecia pequena, mas teve consequências profundas: optar pelo uso do GD-ROM ao invés do DVD. Do ponto de vista financeiro, essa escolha até fazia sentido, evitava gastos com direitos autorais e dava mais controle sobre a própria mídia. Mas para os fãs, isso foi um tiro no pé, já que eles tiveram que abrir mão de um dos maiores atrativos da época, que era a possibilidade de usar o console como um DVD player. Esse foi um Então, e muita gente acho que até o cara vai comentar sobre isso agora, não sei. Mas muita gente fala isso, que o PlayStation 2 só vendeu o que vendeu porque ele tinha a possibilidade de ser um CD player também, tá ligado? Que, mano, tinha muita gente que às vezes nem jogava PlayStation 2, mas comprava porque era o CD player, né? O bagulho ali pra colocar pra ver CD mais barato que tinha no mercado, tá ligado? Ou então comprava porque dava pra fazer justamente as duas coisas, mano. É muito bom, tipo, em vez de você ter um aparelho pra jogar e outro aparelho pra ver filme ou pra ver música ou para ouvir música, né? Mano, por que não ter um aparelho que faz os dois, né? Que faz tudo. Porra, e é ainda mais barato do que, né, do que se comprasse dois. fatores que mais colaborou para o sucesso do Play 2, e Aí, ó. muita gente investiu nele já pensando nisso. Essa diferença acabou criando uma percepção de valor bem distinta. O Dreamcast era visto como um videogame tradicional, enquanto que o Play 2 virou sinônimo de um centro de entretenimento completo. E no mercado cada vez mais competitivo, esses rótulos fizeram toda a diferença. Sim. First time. Mas o que mais pesou de verdade foi justamente o momento do lançamento do console. O Dreamcast chegou num momento bem complicado, no meio de duas forças gigantes. De um lado, o Play 1, que ainda estava dominando com um catálogo enorme e preços mais acessíveis. E do outro, o seu irmão caçula, o Play 2, que já conquistava a imaginação do público como o futuro dos videogames. Seguindo essa linha, Isso que é o foda, né, mano? Tipo assim, o Dreamcast, ele lançou num período fudido, mano. Não tem outra maneira de falar, mano. Porque, tipo assim, ele não tava batendo. Ele mal tava batendo de frente com o PlayStation 1 e já tinha o PlayStation 2 logo na porta, né? Que, tipo assim, eu acho que 2 anos depois do lançamento do Dreamcast lançou o PlayStation 2. E, tipo assim, óbvio que a galera ia preferir um PlayStation 2, mano. Porra, tá ligado? O console eu acho que era mais forte, tinha uma biblioteca foda, rodava CD, que nem acabei de falar. Mano, tá ligado? Era tipo. Beleza que a SEGA vacilou em várias partes, né? Mas também, mano, foi uma consequência, assim, de eventos que, meu o Deus. Dreamcast acabou virando uma espécie de console de transição. Ele não era o mais consolidado e nem transição. o mais promissor da época, e isso impactou a decisão de compra dos fãs. Enquanto isso, a SEGA tentava se adaptar às mudanças do mercado e colocou todas as suas fichas em um único jogo sublime, o Shenmue, um projeto muito ambicioso, com um orçamento enorme para os padrões da época, e que buscava redefinir tudo aquilo que os videogames Muita gente fala bem desse jogo, inclusive.
games poderiam ser, trazendo elementos de mundo aberto, uma narrativa cinematográfica e uma liberdade de interação sem igual. Porém, o Shenmue também representou a essência do problema do Dreamcast. Ele era inovador, visionário e tecnicamente impressionante, mas ele não era nem um pouco viável dentro do contexto financeiro e estratégico da SEGA naquele momento. E eu acho que dá até pra gente resumir o Dreamcast dessa forma, como um console muito bem projetado e com uma penca de boas ideias, mas que chegou na hora errada. Ele antecipou tendências que só viriam a ser padrão anos depois, como jogos online nos consoles, conteúdos extra que mais pra frente se tornariam as DLCs que a gente tem hoje em dia, experiências conectadas e até mesmo elementos de MMO, mas Olha ele isso. tentou fazer isso bem antes da infraestrutura, do público e do modelo de negócios estarem prontos para sustentar essas inovações. Portanto, Isso é que é o foda, mano. Tu fazer um bagulho que tá à frente do seu tempo, mano. Porque a chance disso dar errado, mano, é muito maior do que as pessoas pensam, né? Tipo, ah, se eu fizer um bagulho que tá à frente do meu tempo, a galera vai abraçar e tal, porque é inovador, é diferente. E não, mano, justamente o contrário. As pessoas são muito pouco sujetivas a abraçar coisas novas, mano. Tipo assim, você pode ver, mano, tipo assim, mano, você tenta indicar uma música nova pro seu amigo, um filme novo, alguma coisa assim que foge do mainstream, que foge da grande bolha. Mano, a pessoa sempre vai ter uma resistência maior, tá ligado? Vai demorar muito pra dar uma oportunidade, mano. E eu, como criador de conteúdo, sinto muito isso, mano. Tipo, porra, no meu Instagram, no meu TikTok, os vídeos que eu faço de temas mais relevantes, tem uma chance de dar mais certo, né, de engajamento e tal, muito maior do que os vídeos que às vezes eu faço de temas que são mais obscuros, mas que são muito mais interessantes, tá ligado? Essa que é a questão. Eu trabalho muito, eu faço muito vídeo sobre música, né? E pô, sei lá, se eu fizer um vídeo do Arctic Monkeys aí, de uma banda indie que tá estourada no TikTok, né? Porra, mano, geral vai assistir o vídeo. Mas agora se eu fizer de outra banda, mano, que, porra, muito mais obscura e tal, mas que tem essa história incrível, mano, que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, mano, o vídeo não vai dar tão certo, tá ligado? E isso é que é o foda, mano. Isso é que é o foda. As pessoas preferem o arroz com feijão que sabe que já vai funcionar. E, porra, principalmente quando envolve gastar dinheiro, mano. Aí que o bagulho é mais ainda, sabe? Quando envolve gastar dinheiro, mano, as pessoas vão querer jogar pelo seguro, mano. E eu entendo completamente, sabe? Eu entendo completamente. Mas essa questão aí do Dreamcast até me lembra um pouco o Wii U, que realmente tinha ótimas ideias, mas foi lançado na época errada e eventos errados e escolhas erradas, tá ligado? Acabaram matando o console. Esse que é o foda. Mas eu, de verdade, rapaziada, eu tenho muita vontade de ver a SEGA voltando pro ramo dos consoles, mano. Da SEGA lançando um console, tipo, novo, nos dias atuais. Eu sei que é muito complicado e talvez a nível de mercado nem faça muito sentido, sinceramente. Porra, a gente tem aí a PlayStation, a Nintendo e a Xbox, mais ou menos, dominando o mercado. E se a Steam Machine realmente chegar a sair, né, com preço acessível, pode também pegar uma boa fatia, tá ligado? Então, eu não sei até que ponto vale a pena realmente investir nesse mercado de consoles, mas eu gostaria muito mesmo de ver a SEGA de novo aí competindo com as gigantes aí. chegar muito cedo no mercado pode ser tão arriscado quanto chegar muito tarde. Então, depois disso tudo, qual que é o seu veredito final? Inclusive, isso que ele falou aqui no final é muito verdade. Tipo, mano, o Dreamcast chegou muito cedo no mercado e esse foi um dos principais motivos do porquê o console morreu, tá ligado? Mas a Nintendo, por exemplo, lançou o Switch no meio da geração do PlayStation 4 e Xbox One, se eu não me engano é o nome. Mano, lançou bem no meio da geração e era um console muito mais fraco, tá ligado? Muito mais fraco mesmo. O Switch é um console bem mais fraco do que um PS4, tá ligado? Tipo assim, não adianta se esforçarem a barra e tal, que se consegue se equiparar. Não, não consegue. Não consegue se equiparar mesmo, tá ligado? Se, pô, se você estiver me falando de indie, jogo pequeno, pequeno porte, beleza. Mas, mano, porra, pega aí o The Witcher, pega Doom. Roda no console? Roda, mas pega as versões de PS4, Xbox One. Tem nem comparação, tá ligado? E tipo assim, é engraçado que mesmo sendo um console mais fraco, que veio no meio da geração, que veio depois do fracasso absoluto que foi o Wii U, mano, o Switch acabou virando um dos consoles mais vendidos da história, tá ligado? Isso é muito surreal mesmo,
sabe? É tipo assim, como se o que não aconteceu com a SEGA após o lançamento do Sega Saturno, né, que foi antes do Dreamcast, se eu não me engano, aconteceu com a Nintendo, tá ligado? Anos depois. Porra, é tipo, essa é o que eu tô falando, essas histórias, se você for pegar pra ver, né, tem comparativos ali que são muito interessantes de serem estudados e de serem analisados. O Dreamcast não flopou pela falta de qualidade, inovação ou por ser tecnicamente inferior à concorrência. O verdadeiro motivo do seu fracasso está na estrutura consolidada assim que ele veio ao mundo, de uma empresa que já estava acumulando erros, desgaste e perda de confiança ao longo dos anos, e que não tinha mais margem para arriscar dentro de uma aposta tão grande. O que rolou aqui não foi só o fracasso de um console isolado, foi o resultado do colapso de um sistema inteiro. E bota problema nisso, hein? O público não aderiu, teve pirataria, as grandes publicadoras praticamente sumiram e as decisões tecnológicas que prejudicaram a percepção de valor se juntaram a um momento extremamente desfavorável. Tudo isso fez com que, mesmo tendo um console bom, fosse difícil mudar o rumo negativo da empresa. Quando ficou claro que esse modelo não ia durar muito, a SEGA tomou uma decisão histórica. Em 2001, a SEGA encerrou a produção do Dreamcast e saiu no mercado de hardware, passando a se dedicar só no desenvolvimento. Porra. Caraca, mano, dá muita tristeza. Olha aí o Sonic Heroes, jogo foda, tá? Esse aí. Na publicação dos seus jogos. E toda essa história tem um último detalhe que muda bastante o seu significado. Um humilde sujeito chamado Isao Okawa. Quando a SEGA estava à beira da falência, ele interviu de forma decisiva, investindo centenas de milhões de dólares na empresa e depois perdoando essa dívida. Essa atitude foi crucial para que a SEGA pudesse se manter viva e se reinventar. Sem essa intervenção, provavelmente a SEGA nem existiria nos dias de hoje. E isso faz essa história ser muito mais do que um mero fracasso, porque mesmo com todos esses perrengues, o Dreamcast deixou um legado importante. Ele foi como um aviso daquilo que os videogames iriam virar no futuro. Muitos conceitos que hoje são padrão na indústria começaram bem aqui, num console que mal teve tempo de amadurecer essas ideias. O Dreamcast não foi só um erro estratégico não, ele foi um vislumbre do que os videogames já estavam se tornando. E eu acho que esse é o ponto mais interessante disso tudo. Ele não flopou por ser inferior, o problema é que ele estava querendo arranjar uma treta errada e na hora errada, com uma empresa que já não tinha estrutura para sustentar as suas próprias ambições. E é aí que fica uma última pergunta minha. E se o Dreamcast tivesse esperado só mais alguns anos para ser lançado? Será que hoje eu ia estar contando essa história de um jeito bem diferente? Com certeza. Provavelmente não, porque aí eu nem sequer ia estar fazendo um vídeo como esse. Mas fiquem tranquilos, pessoal. Eu não Verdade, né? Tipo, se tivesse dado certo, ele não ia estar fazendo um vídeo desse, né? Falando que deu errado, realmente. Dreamcast, muito pelo contrário. Ele tem muito jogo bacana. Aproveita que boa parte dos seus jogos já estão sendo lançados na Steam hoje em dia e pode... Aí, ó, Jet Set Radio, Knights, mano, Sonic, porra, tem muito jogo bom. Menos o Puyo Puyo 4. Se eu esperar relançar esse jogo hoje em dia, eu tô lascado. Não, mas também, porra, tu quer jogar Puyo Puyo 4 é foda também, meu amigo, caralho. Isso sim. Meu Deus, mano. Caralho, mano, tanto jogo bom, o cara quer jogar. Mas não julgo, né? Não julgo, né? Eu acabei de zerar a Persona, né? Até fiz um vídeo aí. Então não julgo. Mas enfim, rapaziada, vídeo muito foda, muito bom. Explicou direitinho todo o cenário aqui, né? Deu pra entender legal. Já conhecia muito dessa história aqui, mas é sempre bom rever ela, né? E, mano, tem um do PS Vita também que eu tenho muito interesse de ver, que é desse canal aqui também. Se vocês quiserem, eu posso estar reagindo. Mas, mano, a SEGA atualmente tá muito bem. Tá muito bem, tá ligado? Ela fez algumas escolhas duvidosas, tipo, comprou a Rovio, a empresa lá do Angry Birds, que não deu o dinheiro que ela esperava que fosse dar, né? Fizeram um investimento aí meio que errado. Mas eles cancelaram recentemente o projeto que eles tinham daquele Super Game, né? Ultra Game, não lembro agora como é que era o codinome. Mas era um jogo, mano, jogo de serviço, multiplayer e pá, tipo Fortnite, esses jogos assim, né? Que, mano, graças a Deus eles cancelaram essa porra, porque, mano, já era, tá ligado? As pessoas não querem mais essa porra de jogo de serviço online que dura pra sempre, com venda de skin, não sei o que lá, mano. Tipo, todos os últimos jogos que tiveram disso faliram rapidamente. Quem não lembra aí do Concorde, por exemplo, da Sony, né, mano? Porque a galera não quer mais essa porra, todo mundo já cansou, tá ligado? O pessoal quer jogos bons, campanhas single player, jogos realmente bem feitos ali que você, mano, tem uma experiência da hora, tá ligado? Não essas merda de jogo online aí de serviço. Todo mundo quer criar o próximo Fortnite, mano. Sendo que essa porra não vai acontecer tão cedo, tá ligado? E até o próprio Fortnite tá tendo uma queda. E olha que o Fortnite, mano,
toda hora tem parceria com, mano, com o mundo inteiro, mano. Agora tá tendo de Overwatch, por exemplo, tá ligado? Modo de jogo, toda hora é atualizado, toda hora tem campanha, tá ligado? Então é foda se manter nesse mercado hoje em dia. Mas enfim, a SEGA tá muito bem mesmo. O Sonic tá explodindo de popularidade, até com os filmes, tá ligado? Mano, jogos aí da Yakuza estão furando a bolha cada vez mais. Esse Stranger Than Heaven aí, porra, eu tô maluco pra jogar esse jogo. A internet, mano, tá cracuda aí nesse jogo também. Os jogos aí da Atlus também, o Persona tá cada vez mais popular também, tá cada vez mais em alta. Mano, a SEGA tá num bom momento, é só eles não fazerem merda que, mano, as coisas vão continuar melhorando. O Metaphor Refantasio, por exemplo, também concorreu ao jogo do ano. Então, mano, fico muito feliz com a SEGA que tá dando tudo certo. E é isso, rapaziada. Link do vídeo original na descrição, junto às minhas redes sociais. Se inscreve, deixa o like e até o vídeo de amanhã. Tamo junto.